Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Chego agora neste sábado com as principais notícias e análise de especialistas. Agora são 13 horas e 20 minutos. Eu adianto que hoje nós vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e Hezbollah, a morte do líder do grupo extremista e os impactos dessa morte. Nós vamos falar também com uma brasileira que mora no Líbano e o drama que ela e milhares de brasileiros estão vivendo neste momento. Os discursos na Assembleia Geral da ONU sobre os temas centrais da atualidade, guerras e mudanças climáticas. Fique com a gente, o Jornal deste sábado está começando. Seja bem-vindo. O Hezbollah confirmou hoje que Hassan Nasrallah, chefe do grupo extremista, foi morto em um intenso bombardeio de Israel em Beirute, capital do Líbano, na sexta-feira. Um oficial do governo afirmou que a missão era neutralizar a ameaça que o grupo oferece. Várias explosões atingiram o sul de Beirute pouco depois do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. As Forças Armadas de Israel informaram que foi um ataque de precisão ao quartel-general do Hezbollah, que tinha como objetivo atingir Sayed Hassan Nasrallah, o número 1 e principal rosto do grupo extremista. Nasrallah comandava o Hezbollah desde 1992 e foi o responsável pelo fortalecimento do braço armado do grupo extremista libanês, que hoje tem um arsenal mais forte que o do próprio governo do Líbano. A ampla influência regional no Oriente Médio tornou o líder uma das figuras árabes mais proeminentes das últimas gerações, com o apoio iraniano. Nasrallah fez parte de uma geração de jovens xiitas libaneses que costumava lutar contra o exército de ocupação de Israel. Ele perdeu o filho adolescente Hadi em batalha em 1997. E olha, para a gente entender melhor esse conflito, vamos conversar agora com o professor e mestre em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo à edição deste sábado. Ei, Tabata. Boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Professor, explica para a gente o que é o grupo Hezbollah e qual o efeito da morte de Sayed Hassan Nasrallah, que é reivindicada por Israel. O Hezbollah nasceu como um grupo de resistência. Ele oficialmente deve ter sido fundado por volta de 82 ou 83, mas apenas em 85 divulgou seu primeiro manifesto, que chama a atenção disso, que o principal objetivo é assegurar a independência do Líbano. E coexiste hoje com outros partidos desde que passou a participar do processo eleitoral em 92. E ele tem muitos braços. O mais famoso é sim esse braço militar. Apesar de diferentes lideranças do Hezbollah terem sido mortas no passado e agora o maior dos líderes ter sido morto, ela é uma estrutura que tem bastantes outros que poderiam assumir. Claramente ele era um líder muito adorado pelas vitórias obtidas na invasão de Israel em 2006, que obteve o sucesso de expulsar, bem como esse desenvolvimento de novas tecnologias que intimidam o Estado de Israel. Portanto, era muito respeitado, agora é aguardar quanto tempo demorará até o Hezbollah assumir que tem uma nova liderança. Professor, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ele enviou uma mensagem de segurança ao Hezbollah dizendo, abre aspas, todas as forças de resistência regionais, fecha aspas, estão ao lado do grupo. Khamenei disse que Israel era, abre aspas também, tá? Demasiado pequeno para causar danos significativos, fecha aspas, ao grupo libanês e que o destino da região será determinado pelas forças de resistência, no topo das quais está um Hezbollah vitorioso. Além disso, professor, no discurso da Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele deu um aviso geral para o Oriente Médio. A gente tem um trechinho desse discurso, eu vou pedir para a gente ouvir juntos. Tenho uma mensagem para os tiranos de Teherã. Se vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês. Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar. E isso é verdade para todo o Oriente Médio.
Pois é, professora, a gente pode entender, diante disso, que o conflito ele está longe do fim? Parece que sim, Tabata, até porque o Ocidente, especificamente os Estados Unidos, está comprometido em seguir enviando dinheiro e armamento pesado para Israel, que é utilizado pelo argumento israelense de legítima defesa. Já os vizinhos, em especial esses grupos de resistência, consideram que Israel está lutando para defender o que seria para eles uma ocupação dos seus territórios. O território do Líbano, as fazendas de Shabá, o território da Síria, as colinas de Golã e o território palestino, e que, portanto, eles travam uma batalha de longo prazo e estão dispostos, de alguma forma, a receber ataques sobre a sua população civil e seguirão, segundo dizem esses grupos de resistência, atacando exclusivamente as tropas israelenses. E quando eles dizem sobre o futuro será decidido pelo eixo, é nesse sentido. Se Israel optar por expandir a sua presença militar, eles responderão, já que houve notícia que mais de 20 mil combatentes do Iraque e outros tantos da Síria estão prontos para invadir o território de Israel, caso eles invadam o território do Líbano. Naquilo que eu chamei a atenção, tentativa de reocupar o território das colinas de Golã, que estão com a ocupação israelense desde 67. Só que é muito complexo, né, professora, entender todo esse conflito, porque a gente está falando também que por trás tem um conflito entre Israel e Hamas. Qual o impacto dessa guerra que está acontecendo neste momento entre Israel e Hezbollah com o conflito em Gaza entre Israel e Hamas? São muitas possíveis análises, Tabata. A primeira é que o Hezbollah diz que para eventuais ataques que faz sobre as instalações israelenses no norte do país, assim que houver cessar-fogo em Gaza. Enquanto que Israel considera que são situações separadas, mas ainda assim duas circunstâncias existenciais à segurança de Israel e que, portanto, ele estaria disposto a lutar em quantas frontes seriam necessárias. E como você chamou a atenção na pergunta passada, tem o Irã como um todo, que considera que existem múltiplos grupos de resistência que estariam dispostos a travar essa guerra de longo prazo para eliminar a existência do Estado de Israel, no sentido, de que as pessoas que ali vivem não se sintam seguras e que pessoas que vivem na Europa ou nos Estados Unidos parem de migrar para Israel e, com isso, a situação demográfica entre judeus e não-judeus fique favorável aos não-judeus. Muito complicado. Professor, mesmo que a violência ela tenha aumentado recentemente, já faz décadas que a fronteira entre Israel e o Líbano é cenário de conflitos. Segundo o chefe do exército israelense, os últimos ataques de Israel no país libanês são uma preparação para a possível entrada de tropas por terra. Em 1982 e 2006, o Líbano ele já sofreu outros ataques de Israel. E para entender esses possíveis cenários de agora, professor, é importante também relembrar o passado, Quais eram os objetivos dessas invasões? O objetivo em 1982 era acabar com a presença da organização palestina, que tinha saído da Jordânia e estava no Líbano e de lá lançava ataques a Israel. Em 2006, o objetivo já era realmente resistir aos ataques do Hezbollah. De alguma forma ou de outra, Israel considerando que a sua existência está em perigo diante a ataques que vêm desses outros territórios. Enquanto os que atacam Israel dizem que exclusivamente estão fazendo para tentar retomar o território que Israel ocupou, seja na Guerra de Independência em 48, seja na Guerra de 67. Então, é um jogo realmente de argumentos de quem é o legítimo detentor de determinadas áreas, e aí ficam nesse jogo de empurra, e a maioria dos que sofrem são os civis, milhões de pessoas que estão há décadas nessa situação de insegurança, quando o caminho talvez seria a negociação pacífica e entender que são vizinhos, vão continuar sendo vizinhos e tem que encontrar uma forma de um não intimidar o outro, porque na medida em que um sinta medo do outro, ele vai seguir atacando para tentar recuar essa presença do outro lado. E o outro vai revidar e vai fazer a mesma coisa. Por isso que a situação é muito triste e parece não ter fim, como você chamou a atenção, décadas, muitas décadas nessa mesma história. Pois é, como você bem disse, professor, quem sofre, infelizmente, são pessoas inocentes, são civis, porque são milhares de pessoas que morrem nesses conflitos e realmente a gente não vê uma esperança no fim do túnel. Agora,
Professor, durante a Assembleia Geral da ONU, a gente até viu, né, agora há pouco, um trechinho do discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E no início, quando ele foi anunciado, ele recebeu vaias, né? Foi recebido com aplausos, mas também com vaias. Inclusive, delegados de diversos países, entre eles Brasil e nações árabes, saíram do salão quando o premier israelense subiu ao púlpito. Esse tipo de protesto, professor, ele pode ter algum efeito na pressão por um cessar-fogo ou ainda nas relações diplomáticas? Tabata, em especial, ele demonstra que Israel está com dificuldade de dialogar com os países e de ampliar a base de apoio. Segue tendo apoio irrestrito dos países ocidentais. Só chamando a atenção a um fato, a delegação brasileira fez um protesto, mas para não ficar escancarado e feio sair quando ele subisse ao púlpito, saiu 2 discursos antes e justificou a sua saída porque pediu desculpas a Israel pela morte de 2 brasileiros e está insistentemente pedindo garantias para poder enviar aviões ou navios para retirar os mais de 20 mil brasileiros que estão no Líbano, e o governo de Israel se recusa a responder. Então é essa mensagem, né? Nós não vamos estar ao vivo ouvindo o que vocês querem dizer se vocês também não querem ouvir o nosso lado, do lado de cá, né? Os nossos argumentos e as nossas preocupações. Muito complicado. A gente fica também na angústia, né, professor, de ver tudo isso acontecer e nada. Os países, né, o mundo todo está vendo esse conflito em Gaza, agora no Líbano e nada acontece, né? E parece que as pressões de outros países realmente não têm tido efeito. Agora, professor, muito obrigada pela sua análise, pela entrevista, pela aula de história, foi muito importante. Realmente, como eu disse, é muito complexo entender tudo o que está acontecendo, né? São vários fatores, são décadas de conflito no Oriente Médio e a gente espera que isso tenha uma solução em breve, mas pelo histórico parece que não vai ser bem assim, não. Professor, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Ficaremos em oração e desejando o melhor. E eu estarei aqui sempre trazendo algumas informações para clarear a situação. Obrigado também, abraço. Obrigada, um ótimo final de semana. Nós conversamos agora com o professor e mestre em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. E olha só ainda sobre o assunto, o governo brasileiro analisa se vai atender aos apelos de brasileiros no Líbano que querem voltar ao país de origem. O Itamaraty informou que ainda não concluiu a contagem de interessados em obter apoio logístico de aviões da FAB para regressarem. Nesta semana, 2 adolescentes brasileiros foram mortos nos ataques. Até o momento, a avaliação é de que há condições dos brasileiros retornarem por conta própria, sem a necessidade de missão de repatriação. Uma das razões é o fato do aeroporto de Beirute, capital libanesa, seguir aberto. Estima-se que 20 mil brasileiros e parentes vivam no país. Outras nações ainda não anunciaram uma operação de retirada e, ao contrário das diversas missões que o governo brasileiro mandou a Israel, a situação no Líbano ainda não foi considerada com o mesmo nível de gravidade. O Brasil é o país com maior comunidade libanesa do mundo. Estima que cerca de 7 milhões de libaneses ou descendentes vivam em território nacional atualmente. Há uma semana, Israel vem bombardeando regiões do Líbano. O conflito já deixou mais de 700 mortos. O governo israelense afirma que o alvo é o Hezbollah, grupo extremista financiado pelo Irã. Ataques de Israel contra o grupo extremista Hezbollah matou 2 adolescentes brasileiros na última semana. Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e Mina Nasser, de 16 anos, foram mortos no Vale de Bekaa, no Líbano. O Itamaraty confirmou a morte de ambos. Ali Kamal era de Foz do Iguaçu, Paraná. O jovem foi morto junto com seu pai, Kamal Abdallah, que tem nacionalidade paraguaia, durante um bombardeio. Já Mirna Nasser, 16 anos, nasceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e se mudou para o Líbano com 1 ano de idade, junto dos pais e dos irmãos. Ela também foi morta após ter a casa atingida por um bombardeio. O tio de Mirna, Ali Bukhaled, disse que a família teria saído da região norte, onde os bombardeios israelenses se
intensificaram, porém ela e o pai foram atingidos quando voltaram para casa para buscar roupas e pertences. Muito triste tudo isso, né, gente? Olha, a Assembleia Geral da ONU começou na última terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, como a gente falou agora há pouco, né, que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, discursou na Assembleia. Teve também o presidente Lula e os principais temas foram as guerras e as mudanças climáticas. O debate geral da Assembleia é o principal evento do encontro anual das autoridades mundiais. O tema da reunião deste ano é não deixar ninguém para trás, agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para gerações presentes e futuras. Um dos destaques da Assembleia foi o discurso do chefe do clima da ONU, Simon Stiell, que alertou sobre o aquecimento global e disse que a humanidade tem 2 anos para salvar o planeta, ao mostrar um estudo que aponta que reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa até 2030 é crucial para impedir um aumento de 1,5 graus nas temperaturas globais. Stiell ressaltou que para as metas serem cumpridas, esse tema não pode desaparecer da agenda dos líderes políticos. No discurso de abertura, tradicionalmente feito por líderes e personalidades brasileiras desde 1955, o presidente Lula pediu ajuda de todos os países, dos mais ricos aos mais pobres, e ressaltou que o planeta não pode esperar a próxima geração para começar as mudanças. O presidente também solicitou que os acordos climáticos saiam do papel e comecem a ser implementados na prática. A situação climática no Brasil é desesperadora. O país sofre um dos mais longos períodos de seca da história e as queimadas tomam conta de diversos territórios, com centenas de municípios em estado de emergência. E o Brasil já tem média de 100 dias seguidos sem chuva. De acordo com dados do INPE, o crescimento de mais 20 dias indicou que o período seco no país se tornou mais intenso com as mudanças climáticas. A pesquisa revela que a estiagem está se tornando uma característica constante do clima no Brasil. O levantamento analisou dados das estações pluviométricas espalhadas por todo o território nacional. Os resultados apontam que, entre as décadas de 60 e 90, o país enfrentava uma média de 80 dias seguidos sem chuva. No intervalo seguinte, de 91 a 2020, esse número subiu para 100 dias, representando um aumento de 25%. O estudo também identifica as áreas mais vulneráveis à estiagem, destacando o Nordeste, o Centro-Oeste e algumas partes do Sudeste. Essa alteração aponta para uma mudança significativa no padrão de seca, semelhante ao que se observa atualmente. Entre os estados com os piores índices de estiagem estão Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. Além do aumento no período de estiagem, os dados indicam outras mudanças climáticas preocupantes, como o aumento da temperatura em até 3 graus, o crescimento no número de ondas de calor e a intensificação de chuvas extremas, como as que atingiram o Rio Grande do Sul. A situação realmente é muito difícil, né, gente? Os efeitos das mudanças climáticas no Brasil afetam tanto humanos quanto a natureza. A fauna e a flora sofrem os efeitos da seca e principalmente das queimadas. Vários animais morreram e muitos que se salvaram enfrentam um desafio de sobreviver e muitas vezes sem alimentos e sem água. Nos últimos meses, uma onda de calor e seca tem afetado grande parte do Brasil. Em várias regiões do país, incêndios florestais causaram grandes danos à população, à vegetação e aos animais. A mudança climática já afeta negativamente a biodiversidade. Em algumas regiões do país, as queimadas florestais causaram a morte de vários animais.
Além das espécies grandes, os pequenos bichos também foram vítimas e geram consequências a toda a cadeia produtiva. Além dos animais mortos, as árvores queimadas tiram também o sustento daqueles que conseguiram sobreviver. Um rastro de cinzas se alastra por várias regiões. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o Brasil enfrenta a pior seca da sua história. E a previsão dos meteorologistas é que essa condição dure pelo menos até o final de novembro. Com isso, muitas pessoas que se preocupam com essa situação tentam encontrar uma forma de ajudar os animais sobreviventes. Colocam comida e água espalhadas por regiões e áreas degradadas, onde os animais ficaram quase sem opção de matar a fome e a sede. A esperança é que esses bichos possam garantir a sobrevivência até a chegada das chuvas. E qual será o impacto dessas mudanças climáticas, da seca, das queimadas nos nossos biomas e no ecossistema de modo geral? A bióloga Rafaela Almeida explica pra gente, vamos ouvi-la. Essas mudanças climáticas são alterações de longo prazo no nosso planeta, ou seja, o desmatamento, as queimas de combustíveis fósseis, o aumento do gás carbônico, além de o gás nitrogênio, o gás metano e o ácido nitroso, que vem fazendo o aumento do efeito estufa. E com isso, a gente vê o impacto, de certa forma, nos nossos biomas. O que seria isso? É a mudança dos habitats. As espécies estão precisando migrar para outras áreas e, com isso, acaba tendo a perda dessa biodiversidade. Ou seja, a gente está perdendo até espécies. Essas espécies estão sendo extintas. Espécies essas que são extremamente importantes para a gente. E também estão sendo desincronizado a sua ecologia, ou seja, eles estão tendo dificuldade nessas mudanças desses ciclos, tanto de migração quanto de reprodução. Além disso, a gente tem os animais marinhos, né? Porque o branqueamento dos corais também está sendo prejudicado, porque a degradação desse ecossistema está prejudicando também ali. As aves migratórias, né? Que são os pássaros que a gente vê aí, estão com dificuldade em ajustar seus ciclos, porque as condições estão bem diferentes. E aí, fora essa propagação de doenças, né, que cada vez mais que aumenta a temperatura, a disseminação desses fatores tem aumentado também, tem prejudicado essas espécies. E além disso, a gente tem a grande escala das extinções das espécies em si que a gente vem. O que a gente pode fazer para combater tudo isso? A gente pode combater, de certa forma, evitando o uso de tecnologias que não sejam renováveis. A gente pode evitar o desmatamento, fazer sim o reflorestamento, que é muito importante, e a gente não tem um bom resultado sobre isso. Pois é, e o Sistema Integrado de Reservatórios, que abastece a região metropolitana de São Paulo, opera com 49% da sua capacidade total. E a projeção é que o Cantareira, que é o maior de todos, chegue no fim do período chuvoso, que é em março do ano que vem, com apenas 29% da sua capacidade. De acordo com a Sabesp, a situação é resultado de seca severa e que atinge diversas partes do território brasileiro. A companhia ressalta que não há desabastecimento em São Paulo no momento, mas reforça a necessidade do uso consciente de água em qualquer época do ano. Dos 4 maiores reservatórios que compõem o sistema, somente um está com volume de água acima do registrado no ano pré-crise, o Cantareira. Pela classificação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do governo federal, o CEMADEM, mesmo operando com metade de sua capacidade, o Cantareira, o maior reservatório da região, se enquadra na faixa de atenção. O relatório divulgado pelo CEMADEM no início de setembro destacou que mesmo com a condição de normalidade tenha prevalecido na bacia entre março de 2023 e fevereiro de 2024, devido às chuvas abundantes nos últimos anos, o sistema Cantareira tem enfrentado condições de seca hidrológica crítica desde o início de 2012, variando de
de fraca a excepcional. Segundo as medições do CEMADEM, o reservatório recebeu apenas 42% da chuva esperada entre abril e agosto, período de estiagem em São Paulo. Caso a região tenha um cenário de escassez de chuvas parecido com a da crise hídrica de 2014, a projeção do CEMADEM aponta que o Cantareira poderá chegar ao fim do período chuvoso em março de 2025, com apenas 29% de sua capacidade, já operando na faixa de restrição. O prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para os próximos 3 meses é que São Paulo registre chuvas abaixo da média histórica para a estação. E a conta de luz deve ficar mais cara para o consumidor em outubro. A alta é motivada pela baixa previsão de chuva, como a gente tem visto nas reportagens, que faz com que o sistema acione bandeira tarifária de maior custo. A bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha patamar 2, com cobrança extra de R$ 7,87 na conta de luz para cada 100 kWh de energia elétrica consumidos. Esta é a primeira vez, desde agosto de 2021, que a bandeira mais cara do sistema criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é acionada. Segundo a ANEEL, um dos fatores que determinaram o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 foi o risco hidrológico, ou seja, a baixa previsão de chuva para os reservatórios das hidrelétricas. Também teve influência a elevação do preço do mercado de energia elétrica em outubro. Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024, com bandeira amarela. As bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termoelétricas. E olha só, um alívio para a gente diante de tanta notícia ruim relacionada ao clima. Em pouco mais de 2 décadas, Hélio da Silva cumpriu a missão de plantar mais de 40 mil árvores em uma área dominada pelo concreto em São Paulo. Um presente verde para essa megalópole em tempos de crise climática. Vamos ver. Disseminar o verde em meio à densa floresta de concreto que se impõe em São Paulo. O voo do drone mostra a tarefa quixotesca de um homem na cinzenta e maior cidade da América do Sul. Em pouco mais de 2 décadas, Hélio da Silva cumpriu a missão de plantar milhares de árvores na megalópole em tempos de crise climática. Nesses últimos 21 anos, eu plantei em média de 2.000 por ano. Já são 41.300. Ele foi chamado de louco quando começou sozinho a criar o primeiro parque linear da cidade. O local se estende em meio a 2 movimentadas avenidas em uma área que antes era um perigoso lixão e um ponto de consumo de crack. O ex-executivo de empresas da indústria alimentícia, de 73 anos, conseguiu levar adiante seu esforço graças às suas economias e à sua vontade inabalável. E essa era uma área abandonada, degradada, suja, a exemplo da cidade de São Paulo, abandonada. Minis Cracolândia, motel a céu aberto. Não tinha árvores aqui. A ideia inovadora começou em novembro de 2003, após uma caminhada com a esposa Leda pela região depressiva de seu bairro da Penha, na zona leste da capital econômica do país, de 12 milhões de habitantes. Hélio nem sequer pediu permissão formal, mas 5 anos depois, a prefeitura inaugurou oficialmente o local como Parque Linear Ticoatira. Uma vez eu estava aqui nesse parque e alguém falou: "Quem é você?" Eu falei: "Eu sou um plantador de árvore e eu gostaria de ser lembrado como um plantador de árvore." Hoje, 32 mil exemplares de mais de 160 espécies de árvores, a maioria nativa, crescem sobre essa área de 3,2 quilômetros de comprimento e cerca de 100 metros de largura. Nos arredores, Hélio plantou outras 9 mil árvores, sempre com a regra de que a cada 12 plantadas, uma deve ser frutífera para atrair pássaros. Ele demora, em média, 10 minutos para plantar cada muda. Dá um abraço numa árvore. Se eu pudesse me indicar, plante uma árvore, convive com ela. Converse com ela de vez em quando. Faz um bem e não precisa tomar calmante para dormir, não. O calmante está aqui.
É natural e orgânico. De acordo com a prefeitura, já foram avistadas 45 espécies de aves nas copas de árvores como pau-brasil, palmeiras e cedros, que formam a floresta, isolam o ruído e proporcionam sombra. Especialistas dizem que espaços verdes em áreas urbanas são fundamentais para absorver o calor e melhorar a qualidade do ar, diante da elevação das temperaturas provocada pelo aquecimento global, do qual São Paulo não escapou nos últimos tempos. E mudando de assunto, segundo a ONU, o que não deve faltar este ano serão os viajantes. A previsão das Nações Unidas é que até dezembro, nada menos do que 1.400.000 pessoas visitem vários países. E com uma novidade, o turismo regenerativo. No Dia Mundial do Turismo, profissionais do ramo e turistas focaram as atenções nos novos segmentos que vêm crescendo e influenciando o setor nos últimos anos. Entre eles, o afroturismo e o turismo regenerativo foram dois destes segmentos que se destacaram, baseado em práticas de reconexão com a identidade e história por meio dos bens culturais, materiais e imateriais, as quais têm sujeitos negros como protagonistas. O afroturismo chamou a atenção pela proposta de diversidade, apresentada através de passeios históricos e culturais. Dividindo os holofotes, outro segmento que também ganhou destaque entre os turistas foi o turismo regenerativo, focado na sustentabilidade. A categoria preza pela preservação do meio ambiente, buscando também contribuir para o crescimento de comunidades locais. Essa área ganhou bastante destaque por conseguir oferecer cultura e sustentabilidade sem afetar o meio ambiente, o que atualmente vem sendo valorizado por conta das atuais crises ambientais enfrentadas pelo Brasil, que se encontra em estado de emergência climática. De acordo com a opinião de profissionais desta área, o futuro do turismo precisa ter como base práticas que combinam preservação, regeneração e inclusão, proporcionando aos visitantes não apenas momentos de lazer, mas também a chance de se conectar com histórias, culturas e ambientes de forma mais profunda e transformadora. E no mês nacional de doação de órgãos, vale lembrar que no primeiro semestre deste ano, o Brasil bateu um novo recorde, com mais de 14 mil cirurgias que oferecem uma segunda chance de vida aos pacientes. Campanhas, conscientização e muita informação. Os órgãos de saúde de todas as esferas buscam conscientizar a população sobre a doação de órgãos. Muito se fala, mas na hora em que a perda de um familiar acontece, a busca pela autorização é algo fundamental. Uma equipe treinada, com todo o amparo, entra em ação. São eles que fazem o trabalho junto à família, que acaba de ter a dor do luto, e ela ofereça a oportunidade para que outras possam voltar a sorrir. Não tem receitas de bolo, cada família reage de uma forma, né? Mas a gente tenta esclarecer para eles, conscientizar, né? Que infelizmente é somente naquele momento que a gente consegue estar falando com os familiares, que é um momento de maior sofrimento, de dor, de perda, mas nós não temos outro momento para conversar com eles, né? E a conscientização mesmo, né? A empatia, a solidariedade, né? Também temos, né, famílias que são um pouco mais complexas, às vezes tem conflito familiar, que a gente tem que fazer entrevistas separadas, às vezes porque tem conflito familiar, pais separados, brigas entre famílias, então às vezes a gente tem que fazer momentos diferentes. Então, para isso também a gente tem apoio, né, dos demais profissionais, como a psicologia, serviço social. Santa Catarina tem um dos menores índices de rejeições de doações de órgãos do Brasil, apenas 35%, quanto a média nacional é 45%. E muito desse trabalho de números expressivos e de sucesso se deve à equipe de profissionais que trabalham na conscientização dessas doações. A gente não sabe quem é o receptor, né? Mas a gente sabe que em algum lugar, né, esses familiares, né, por um ato de amor, de solidariedade, conseguiram estar contribuindo, né, com outras famílias, né, com outras vidas, para que as pessoas pudessem ter uma nova oportunidade, uma segunda chance, né, de ter uma qualidade de vida.
uma segunda chance de viver. É isso que a gente tem que ter em mente e que todos nós expressemos essa solidariedade. E olha, esta edição de sábado fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Eu agradeço demais a sua companhia e te desejo um excelente final de semana para você e toda a sua família. Até mais.